Olá, meus amigos, boa noite. Sou o professor Leonardo Mota, do perfil Gestão e Licitação no Instagram. Hoje é segunda-feira, dia nós trazermos a resposta à nossa enquete tradicional do domingo, né? Aquela enquete que nós lançamos todos os domingos por volta de 9, 10 horas da manhã. Essa enquete fica lá no nosso Stories, lá durante 24 horas. É uma pergunta, é um caso concreto, é uma situação prática que nós trazemos, onde você responde sim ou não, de acordo com o seu conhecimento, com o seu entendimento, né? E aí nossa intenção simplesmente é contribuir. É contribuir com o quê? Com a temática, com o assunto, que nós possamos discutir legislação, jurisprudências, entendimentos. E na segunda-feira nós trazemos a resposta, né? Então, vamos à nossa resposta? Pois bem, a nossa resposta, a nossa enquete de ontem, ela veio tratar, dessa vez, das sanções, né? As sanções, das licitações dos contratos. Especificamente, a sanção que consta lá no artigo 7º da Lei 10.520, que é a lei do pregão, né? A nossa lei do pregão. Né? E o artigo 7º da 10.520, ela traz, em resumo, o seguinte: aquela empresa que fraudar a licitação, né? Ocorrer fraude fiscal, não mantiver sua proposta, né? Atrasar a execução contratual, não assinar o contrato, né? Deixar de entregar objeto na licitação, documento na licitação, né? Ou entregar documento falso da licitação, ele ficará impedido de licitar e contratar com a União, os estados, o Distrito Federal ou municípios, pelo prazo de até 5 anos, certo? Além de multas, de acordo, claro, com as regras lá do edital, lá do pregão, da contratação específica advinda do pregão, certo? Então, essa é a regrinha de aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal e municípios. O TCU, ele traz claramente em diversos acórdãos a diferença entre as sanções constantes na Lei 8.666, a Lei de Licitações e Contratos, as sanções impeditivas, e essa sanção de impedimento de licitar e contratar do artigo 7 da 10.520. Né? Em resumo, o TCU, em diversos acordos, já tem isso aí pacificado, entende que a suspensão de licitar e contratar com um órgão da administração pública, que é o constante lá no inciso 3º do artigo 87 da Lei de 66, ela tem abrangência apenas no órgão sancionador, aquele órgão que contratou, né? Aquele órgão que aplicou aquela sanção, certo? A outra sanção constante na Lei 8.666, que é a mais grave, é a declaração de inidoneidade lá do inciso 4º do artigo 87. Então, ela tem abrangência em toda a administração pública, seja em qualquer esfera, em qualquer órgão. Então, União, Estado, Município, Distrito Federal, então aplicou essa sanção de declaração de idoneidade, a empresa está afastada de contratar e licitar com a administração pública. Já o impedimento de licitar e contratar, fundamentado no artigo 7 da 10.520, o TCU entende que ele tem abrangência apenas dentro do ente federativo. Né? A abrangência é no âmbito do ente federativo que sancionou ou que fiscalizou aquele contrato. Então, se é um órgão da administração pública federal e aplica a sanção de impedimento de licitar e contratar fundamentado no artigo 7º, aquela empresa, durante o período da sanção, ficará impedida de contratar com qualquer órgão da administração pública federal. Da mesma forma, se for um órgão dentro do Estado, né, na esfera estadual, a licitante estará afastada de licitar e contratar dentro do Estado, e dentro do município também, dentro daquele município. Então, essas são as diferenças das três sanções. A suspensão, inciso 3º, até 87, apenas tem abrangência apenas do órgão sancionador, aquele órgão específico, né, que contratou e sancionou, né? A idoneidade, que é mais ampla, que é a mais gravosa, e essa que é intermediária, que tem abrangência nos órgãos, né, dentro do ente federativo, né, dentro ou da União, ou do Distrito Federal, ou município dentro do Estado, certo? Então, a nossa enquete, pessoal, trata exatamente disso. Né? Vamos lá, nossa enquete, o que ela traz? Ela traz o seguinte: em determinado procedimento administrativo instaurado para apuração de conduta de licitante que, após vencer
o pregão eletrônico realizado por órgão federal, veja só, então já trazemos que é um órgão federal, órgão da União, não assinou o contrato, foi aplicada a sanção e fundamentado no artigo 7, 10, 15 e 20, de impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 4 meses. Então, durante 4 meses, né, inclusive se utilizando da dosimetria da recente norma publicada pela Presidência da República, né, uma dosimetria mínima, aí, né, uma sanção mínima, né, então ele deixou de assinar o contrato, e aí o que aconteceu? Ele foi sancionado pelo período de 4 meses. Então o que acontece? Impedimento de licitar, artigo 7, 10, 520. TCU diz, impedimento de licitar, artigo 7, 10, 520, tem abrangência aonde? No ente federativo, né? Dentro da esfera, né? Dentro da esfera federativa lá de abrangência daquele órgão, né? Do qual aquele órgão faz parte. Então, se for um órgão da administração federal, essa empresa, então, durante esses 4 meses, está afastada de contratar e licitar com qualquer órgão da União, da esfera, da União, certo? No entanto, ele poderá contratar com esfera estadual ou municipal. E é isso que traz a nossa enquete, né? Em que pese ter sido sancionado pela União, a licitante poderá contratar normalmente com órgãos da esfera estaduais e municipais, segundo o TCU, durante esse período de sanção. Exatamente isso, né? O TCU entende que a abrangência, né, é apenas do âmbito do ente federativo que aplicou a sanção, que fiscaliza o contrato. Certo, pessoal? Então, na verdade, a resposta dessa enquete é sim, né? Nós tivemos aí, então, 62% dos colegas que acertaram. Então, nós temos que prestar atenção nessa divergência, né? Nessa diferença de amplitude das sanções, tá certo? Como exemplo, alguns acórdãos que tratam disso aí, né? O TCU já tem vários acórdãos que está esse entendimento pacificado. Nós temos o acórdão 2242 de 2013, o acórdão 3443 também de 2013, o acórdão 1033 de 2015, o acórdão 2530 de 2015, todos do plenário, né? Inclusive, esse acórdão 2530 de 2015, ele traz bem claramente essa diferença e esse entendimento, certo? Nós temos um acordo, inclusive, de 2014, do plenário, que ele fala exatamente, claramente, essa questão, né, da licitante não está impedida se for sancionada por outro ente federativo. Ele fala lá, ocorreu a aplicação de uma sanção por órgão da administração pública federal, e o TCU falou, o licitante contratado impedido nessas condições, que foi a aplicação, essa sanção do artigo 7 aplicada para um órgão da esfera federal, não estará proibido de participar de licitações e de contratar com órgãos e entidades da administração pública estadual, municipal e distrital. Né? E recentemente, o TCU, por meio do acordo 9.353 de 2020, a segunda Câmara, aí não foi plenário, né? Foi a segunda Câmara, o TCU lembrou que no acordo 269 de 2019 plenário, né, lembrou que lá estava espousado o entendimento de que o artigo 7 desse 520 também atingiria as estatais, né, mesmo após o advento da Lei 3.303 de 2016, né, e que o alcance da penalidade constante no artigo 7 desse 520, né, impedimento de licitar e contratar de acordo com a União, o Estado, Distrito Federal ou Município, se estende a todos os órgãos e entidades correspondentes da esfera de governo, né? Então, o TCU vem já isso aí já pacificado, e aí nós trazemos alguns acordos, né, para os colegas aí pesquisarem e verem os casos concretos. Certo, pessoal? Então, a resposta foi sim, né, confirmando aí. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos, né? Cada vez mais nós vamos aí nos domingos, pessoal, tendo um tempinho lá para ainda pensar em licitações e contratos no seu dia de descanso, né? Então, pessoal, obrigado mais uma vez, espero que tenham ficado claro. Se não ficou, nos manda lá, como o pessoal geralmente faz, né? Logo nós publicamos, o pessoal manda um direct, manda um WhatsApp lá, tem lá na nossa bio, no WhatsApp. Estamos à disposição para responder, para discutir os temas, né? Escutar também opiniões, né? Entendimentos, né? Acompanhem nossas enquetes. Domingo temos novamente. O nosso vídeo vai ficar gravado no Instagram, né? E vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. O canal lá é Leonardo Mota _, né? Onde nós temos todos os vídeos gravados, né? E temos ainda os vídeos e as lives que nós fazemos aí com vários amigos, né, da área de licitações. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos e até mais.